Evangelho de João, capítulo 10, versículos 19 ao 42, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 19 ao 42. Nós vamos ler o seguinte: Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: Este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: Realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Oremos, irmãos. Pai bondoso e amado, nós nessa hora precisamos da iluminação do nosso entendimento pelo Teu Santo Espírito, Deus. Pois se homens no passado, mesmo tendo visto as obras de Cristo, mesmo tendo estado face a face com Cristo, não entenderam e nem creram naquilo que viram, Senhor, quanto mais nós, que não estamos face a face do Teu Filho, Senhor, não estamos vendo Ele, nem podemos tocá-lo, Pai, não testemunhamos, ó Deus, todos os sinais, mas, ó Deus, nós temos a boa fé, fé que nos enche de desejo de conhecer e compreender mais e melhor a verdade sobre o Teu Filho Jesus como Cristo, como Salvador. Por isso, Deus, ilumina o nosso entendimento e dá que agora sejamos usados por Ti, eu, Tuas filhas, ó Deus, que vão ensinar as crianças, que todos nós sejamos instrumentos Teus, com compreensão do Espírito Santo, para que toda a Tua igreja, ó Deus, compreenda, creia e desfrute da alegria da salvação.
dá-nos essa bênção. Fala ao nosso coração, nós pedimos, no nome do Santo e amado Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, crianças, irmãs, podem se separar momentaneamente de nós. Meus queridos irmãos, mais uma semana inacreditável na história da nossa nação. Esse é o primeiro final de semana em que o Brasil tem na sua história 2 presidentes presos. 2 presidentes presos. Pelo menos 3 notícias essa semana envolveram a atitude de juízes da nossa nação. Certamente a mais polêmica notícia foi a atitude do juiz Marcelo Bretas em decretar a prisão do ex-presidente Michel Temer, do seu ministro, Moreira Franco. Muitos discutindo se estava certo, se estava errado. Nessa hora que a gente vê que de médico, louco e juiz todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo querer avaliar o serviço de um juiz de direito que estudou tanto, que prestou concurso, etc. Uma segunda notícia polêmica foi a questão do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ali fazendo comentários sobre o ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, sobre a sua postura, sobre as suas atitudes quanto ao plano de segurança. Então estava ali um homem que dirige uma Câmara com 513 deputados, criticando aquele que também já marcou a história da nossa nação com o seu trabalho, com o seu serviço, que também é alvo de polêmica, não é uma unanimidade. Muita gente avalia o que o Sérgio Moro fez ou deixou de fazer. O juiz Sérgio Moro, excelentíssimo juiz Sérgio Moro. E também, queridos, ainda ligado a juízes, a tal notícia do lava-toga, Quem não ouviu falar, nós já temos senadores querendo uma CPI para investigar a vida dos juízes do Supremo Tribunal Federal, pois também se menciona algumas suspeitas de corrupção até dos homens da mais suprema corte do nosso país, Então, se você ouvir falar de lava-toga, é que estão querendo fazer a lava-jato dos juízes que usam as togas, como símbolo de estarem cobertos da justiça. Então, coisas assim que certamente a gente não imaginou. Quem é que pode julgar um juiz do Supremo Tribunal Federal? Qual é a corte? Quem é habilitado a julgar um juiz da Suprema Corte? Quem está pronto para avaliar atitudes de juízes tão respeitados, como o excelentíssimo Marcelo Bretas, o ex-juiz Sérgio Moro? E o texto que nós lemos, queridos, vai chamar-nos a atenção também para um ambiente jurídico, onde nada mais nada menos Jesus está no tribunal dos deuses. O tema da nossa mensagem, baseada em João 10, de 19 a 42, é Jesus no tribunal dos deuses. Você não percebeu? Aí está todo um contexto jurídico em que o nosso Senhor Jesus dá provas de que Ele realmente é o Filho de Deus, realmente Ele é o Cristo, realmente Ele é o próprio Deus que lemos no Salmo 82, que assiste no meio da congregação e no meio dos deuses promove a sua justiça. A primeira parte, na verdade, contextualizando, há 2 semanas atrás, o início do capítulo 10 mostrava Jesus se apresentando diante dos religiosos, diante das autoridades do templo, se apresentando não como ladrão, não como mercenário, não como aquele que fugiria na hora do perigo das suas ovelhas. Não, ele se apresentou como um bom pastor e como a porta das ovelhas. Uma porta pela qual as ovelhas podiam entrar e acessar ao trono de graças, porque ele era a porta, e mais adiante ele vai se apresentar como caminho, verdade e vida.
como bom pastor, em contraste com os ladrões, com os mercenários, que naquele contexto podiam muito bem ser identificados como algumas autoridades religiosas que julgavam, que tinham autoridade para decidir sobre a vida e a morte, inclusive, de quem transgredia as leis do Senhor. E a sequência desse texto vai nos mostrar essas autoridades com opiniões divididas. O primeiro tópico da nossa mensagem é o lugar de Jesus nas acusações. O lugar de Jesus nas acusações. Desde o versículo 19, nós vemos que ele está diante dos judeus e dividindo opiniões. Jesus não era uma unanimidade. Havia judeus, como diz o versículo 20, que diziam: esse aí é um possesso de demônio, ele está com demônio no corpo. Pasme, já houveram religiosos que disseram: Jesus tem um demônio no corpo. Isso se repetiu em João 7:20, João 8:48 a 52. Outros diziam: não, ele é louco, ele não bate bem, é um débil mental. E entre os que às vezes tinham esse juízo sobre Jesus, estavam até alguns parentes dele. Lá em Marcos 3, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 22, nós vamos ler: então ele foi para casa. Marcos 3, versículos 20 a 22 diz: então ele, Jesus, foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Então veja que entre religiosos, entre gente que conhecia, às vezes gente que dividia o mesmo teto com Jesus, havia opiniões extremamente erradas, juízos errados, espelhando aquilo que a gente leu em João 10, versículo 20. Alguns diziam: ele não é digno de atenção, não dá atenção porque ele está falando não, deixa ele falando sozinho. Então esse era o juízo que alguns faziam de Jesus. Outros, conforme João 10, 21, diziam: por acaso um endemoniado pode falar o que ele fala? Tem a sabedoria, tem a capacidade de ensinar o que ele ensina? Ou então, pode um endemoniado abrir os olhos a um cego de nascença? Lembre-se que o contexto histórico e literário de Evangelho de João 10 é o capítulo 9, onde Jesus curou um cego com sua saliva e terra, fazendo aquele lodo. Ainda era aquele contexto que Jesus mostrou que ele podia curar os cegos. Então, na opinião dos judeus havia essa posição: uns a favor de Cristo, outros absolutamente o ignorando e sem reconhecer toda a sua sabedoria, todo o seu poder. No tempo e no espaço, qual é o lugar dessas acusações? Jesus estava em Jerusalém, capital da religião judaica, onde estava o templo. Diz que ele estava no templo passeando, ele estava tranquilo, ele estava sem pressa, ele estava bem à vontade no templo, onde muitas e muitas vezes ele foi encontrado. Diz que era a festa da dedicação, porque o templo várias vezes, você sabe, foi destruído, e uma das últimas vezes que o templo foi profanado foi por volta do ano 180, quando Antíoco Epifânio IV, um dos governadores do que se dividiu o Império Grego, ele profanou totalmente o templo, sacrificou uma porca na mesa do sacrifício, que era um animal imundo, e os judeus, com muito custo, mais especificamente uma família chamada dos Macabeus, eles conseguiram vencer aquilo e retomar o templo para uma reconstrução.
Então os judeus estavam celebrando essa reconstrução naquela festa, quando o templo de novo foi inaugurado, foi dedicado, foi purificado. Era inverno, era mês de dezembro, como diz o versículo 22, e Jesus estava no pórtico de Salomão, que era uma região bem de fronteira do templo, ou seja, bem afastada do santo lugar, do santo dos santos. Era uma região onde ficavam principalmente os gentios, ou seja, não era um lugar que normalmente os judeus preferiam ficar, mas Jesus estava lá à porta, e muitas vezes era na porta do templo que os julgamentos aconteciam. Muitas vezes os problemas eram levados ali para os juízes do templo tratar na porta, porque dependendo da decisão, nem entrava para dentro do templo. Já ali mesmo ficava, já ali mesmo era sentenciado, já ali mesmo era apedrejado, já ali mesmo deixava de viver, dependendo qual fosse o pecado. Então esse é o lugar. Nós vamos ver que desde Êxodo 21, leia comigo, Êxodo 21, versículo 6, Deus tinha levantado juízes para tratar das mínimas coisas da vida do povo de Deus. Êxodo 21, versículo 6, vai dizer lá, se algum escravo, quando chegasse o tempo da libertação, não quisesse usar da sua liberdade, Êxodo 21, 6 diz: então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele servirá para sempre. Quer dizer, uma questão de propriedade do escravo era tratado à porta. Êxodo 22, 8 e 9 diz lá: se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: esta é a coisa, a causa de ambas as partes, se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenar pagará o dobro ao seu próximo. E ainda lá em Deuteronômio, eu quero mostrar para vocês Deuteronômio 15, 17, a repetição de Êxodo 21, 6, Deuteronômio 15, 17. Deuteronômio 15, 17, nós lemos lá, 15, 16. Se porém ele te disser: não sairei de ti, porquanto te amo, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Filho que dá trabalho, veja lá, Deuteronômio 23. Deuteronômio 21, 18 a 21. Deuteronômio 21, 18 a 21. Filho rebelde, como é que era tratado naquela época? Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhe dará ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto e beberrão, se fosse para a balada, chegasse desequilibrado. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. O que eu quero destacar nesses textos é que é o seguinte: era à porta que esse assunto era resolvido, ninguém levava para dentro de casa ou para dentro do templo para tratar dessas questões. Quem tratava dessas questões eram os anciãos, que eram chamados de juízes, e a palavra juízes é exatamente a tradução da palavra hebraica Elohim, que também é traduzida por Deus. Então por isso,
muitas vezes esses juízes eram reconhecidos como verdadeiros deuses, que tinham o poder de que a pessoa ficasse viva ou que a pessoa fosse ali sentenciada à pena de morte. Então é nesse contexto que Jesus foi ali cercado por autoridades religiosas como essas, à porta do templo, por homens que tinham essa função de juízes que lá na lei era a tradução da palavra Elohim, que também é a tradução da palavra Deus, mesmíssima palavra, que muitas vezes é usada para se referir ao próprio Deus, ou a divindades de outras religiões, mas também podia ser traduzida como juízes. Isso é um detalhe importante no contexto do capítulo 10. Então esse é o lugar do julgamento de Jesus. Lugar diante dos judeus, uma divisão de opiniões. Lugar físico, a porta do templo, naquela festa da dedicação, naquele local onde muitas vezes os gentios eram barrados de entrar no templo, naquele lugar chamado Pórtico de Salomão. Jesus tem que responder um inquérito. Ele foi rodeado. Diz o versículo 24 de João 10, que cercaram Jesus. Prisão cautelar, ou condução coercitiva. Já ouviu falar disso? Quando a autoridade vai lá e prende para levar para o interrogatório. Não quer dizer que vai ficar preso para sempre, mas dependendo do que responder, não sai daquele contexto. Rodearam Jesus e o interpelaram, ou seja, ele foi intimado a dar esclarecimentos. Esclarecimentos sobre o quê? Eles perguntaram: até quando você vai deixar a gente em dúvida se tu és o Cristo ou não? Não necessariamente todos tinham uma dúvida, dispostos a desacreditar de Jesus e condená-lo como mentiroso. É possível que no meio desses que cercaram Jesus, havia daqueles judeus que estavam maravilhados com as obras de Jesus e queriam realmente ouvir dos lábios de Cristo: sim, eu sou o Cristo. Porque ser o Cristo significava estar identificado com a consumação da esperança de Israel, a volta do descendente de Davi que assumiria o trono, libertando o povo judeu do Império Romano, libertando o povo judeu de tantas limitações e humilhações, levando o povo judeu de novo a um tempo de prosperidade, como foi nos dias de Davi. Então muitos estavam ansiosos para reconhecer o verdadeiro Cristo. Mas nós sabemos que ali também estavam aqueles que estavam procurando por onde condená-lo, por onde sentenciá-lo. Então eles falam: se és o Cristo, diga francamente isso. E João escreve o evangelho dele com a intenção de mostrar: sim, ele é o Cristo. João 20:31 diz: muitos sinais Jesus fez, mas esses foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e crendo tenham a vida eterna. Então a revelação de Jesus como Cristo é central nesse evangelho. O próprio João mostra que João Batista, em João 1,17, João 1,20, João 1,25, João 3,28, João Batista deixou claro: eu não sou Cristo. Cristo é o que vai vir depois. Os discípulos de João Batista, em João 1,41, nós já estudamos lá atrás, quando viram Jesus, eles disseram: achamos o Cristo. Ele é o Cristo, ele é o Messias. Quando Jesus se revelou para aquela mulher samaritana, em João 4, 25 e 26, ela diz assim: eu sei, Senhor, que quando vier o Cristo, Ele nos ensinará todas as coisas. E Jesus disse para uma mulher: sim, eu sou. Ele já tinha dito claramente que Ele era o Cristo. E por isso no versículo 25, Ele diz: olha, eu já disse isso para vocês. Eu já disse que eu sou o Cristo. E no versículo 25 de João 10, Ele diz: eu já mostrei para vocês que eu sou o Cristo. Não basta dizer que é,
Ele com as obras mostrou o que era. Que obras, queridos? Que obras? Ora, quem teve autoridade de entrar no templo e lançar para fora do templo tudo aquilo que estava lá e não devia estar? A gente lê sobre isso em João capítulo 2. Só o Cristo poderia dizer: a minha casa será chamada casa de oração. A casa do meu Pai não é casa de negócios. Só Ele tinha essa autoridade. Jesus mostrou que Ele era o Cristo quando Ele cura um paralítico. Quando Ele vai ao templo e Ele procura exatamente ali onde está o tanque de Betesda, onde estavam ali aquelas várias pessoas agonizantes, deficientes, e Ele vai lá e cura um paralítico, mostrando que Ele podia fazer o paralítico andar. Ele mostra que Ele é o Cristo quando, como lemos no capítulo 9, um cego de nascença volta a ver. Isso tudo eram obras que testificavam que Ele era o cumprimento da profecia do profeta Isaías. Lemos na liturgia desse culto, capítulo 29, versículo 18, a mesma profecia é repetida em Isaías 35, 4 a 6, dizendo que quando Ele viesse, Ele aplanaria os caminhos, os montes seriam aplanados, os cegos iriam ver, os surdos iam ouvir, os paralíticos andar, haveria um bom caminho. Então Ele estava falando para doutores dessas escrituras que, olha, eu sou o cumprimento disso. Eu já falei para vocês, eu já mostrei para vocês. Então Jesus responde o inquérito. Jesus responde aquilo e diz: vocês não creem. Ele no versículo 27 diz: vocês não me ouvem, vocês não me conhecem, vocês não me seguem. Por quê? Vocês não são das minhas ovelhas. Ele diz para aquelas autoridades: vocês não estão reconhecendo o bom pastor, vocês não estão reconhecendo aquele que é o Senhor e não deixa faltar nada. Ele já tinha adiantado e deixado claro que eles estavam se comportando como verdadeiros ladrões. E ele vai dizer mais: olha, eu estou aqui fazendo o que o Pai me mandou. Eu estou aqui agindo em perfeita comunhão com o Pai, ao ponto de no versículo 30 ele dizer: eu e o Pai somos um. Esse um no grego é uma expressão neutra, que quer dizer mais do que dizer somos a mesma pessoa. Ela quer dizer somos a mesma substância, a mesma natureza. Por isso, os judeus que estavam ali ouvindo não admitiram a continuidade da conversa. Por isso, eles param esse interrogatório, eles suspendem, porque não, dizer que Ele é tão divino quanto Deus, aí não dá. Dizer que Ele é tão Deus quanto o Pai, aí não dá. E eles interrompem aquele interrogatório. Queridos, nós estamos falando de algo que aparentemente é normal e tranquilo para cristãos de longa data na igreja. Não sei se alguém aqui está ouvindo esse sermão e tem dúvidas de que Jesus seja o Cristo, de que Jesus seja o Messias, aquele que veio para restaurar todas as coisas. Mas é algo tão determinante, que se você ler lá em João 17, 3, João 17, 3, vamos ler juntos? E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Evangelho de João foi escrito para esclarecer isso. Ele é o Cristo, porque quem sabe disso e quem crê nisso tem a vida eterna. Parece muito simples, mas João Batista enviou os seus mensageiros, isso está registrado lá em Mateus capítulo 11, para perguntar: é tu mesmo aquele que havia de vir, ou devemos esperar outros? O que Jesus disse para os mensageiros? O que vocês estão vendo aqui?
os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam e o Evangelho do Reino de Deus está sendo pregado. De novo, Jesus dizendo: olha, o que Isaías profetizou séculos antes está se cumprindo diante dos vossos olhos. Ou vocês confiam nisso, ou vocês não terão vida eterna. Isso é tão complexo que lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20, olha só. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20, diz: indo Jesus, Mateus 16, 13 a 20, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntaram aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns diziam João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Ora, se é tão importante saber quem é o Cristo, se João escreve o Evangelho para esclarecer quem é o Cristo, por que Jesus fala para os discípulos: não digam para os outros que eu sou o Cristo? Porque não basta ter conhecimento intelectual, não basta ter informação apenas. Como Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Pai. Exatamente aquilo que Jesus disse lá em João 10: olha, os que o Pai me deu, ninguém tira de mim. As ovelhas que o Pai traz para mim, ninguém rouba de mim. Porque crer que Jesus é o Cristo, o Messias, o que ia restaurar todas as coisas, é o que nos liga ao reino dos céus. Só está ligado nos céus quem na terra tem a fé no Jesus como Cristo. Muitas pessoas acreditam em Jesus de várias formas. Jesus como profeta, Jesus como filósofo, Jesus como psicólogo, mas aqueles que não reconhecem Jesus como prometido nas Escrituras, o enviado, esses não têm vida eterna. Podem ter títulos, podem ter fortunas, podem ter autoridade, mas não têm ligação com os céus. Algo que parece tão simples para nós. Então, querido, se você já tem essa convicção, dê graças a Deus, porque você crê em algo que é Deus quem faz você acreditar. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, mergulhe no estudo das Escrituras, com súplica e clamor diante de Deus, pedindo para que Deus te encha dessa fé, pois senão você estará para sempre desligado dos céus, desligado de Deus. Então, algo que muito foi discutido, algo que até hoje muita gente não confia, é isso que Jesus esclarece nesse interrogatório. Mas como dissemos, Jesus foi interrompido de prestar os seus esclarecimentos quando disse que ele e o Pai eram um. Pegaram em pedras, e aí Jesus, depois de responder o interrogatório, ele faz o quê? Ele embarga a sentença. Vocês já ouviram falar nesses vários julgamentos aí, desses figurões aí, dessas autoridades, que acabou de sair a sentença do juiz, o advogado já entra lá com o tal do embargo declaratório. Ele pega o documento onde a sentença está documentada e ele vai lá procurar naquele documento erros, falhas, para tentar retardar ou até cancelar aquela condenação. Jesus faz exatamente isso no versículo 32, porque o versículo 31 diz que a sentença estava pronta, as pedras estavam nas mãos, aqueles juízes estavam convictos de que Jesus era culpado e devia ser sentenciado imediatamente à morte. Como é que Jesus embarga
como é que Jesus trava aquela sentença? No versículo 32 ele diz: eu tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Vocês já devem ter visto que às vezes alguns desses acusados, quando são presos, a primeira coisa que ele quer saber é: por que você está me prendendo? Por qual crime eu estou respondendo aqui? Só que Jesus, que era santo e perfeito, não tinha crime nenhum. Por isso ele pergunta: por qual das boas obras vocês estão me sentenciando? Aqueles juízes dizem: por causa de blasfêmia, quebra do terceiro mandamento, nome de Deus usado em vão. Você se faz igual a Deus? Que absurdo! Levítico 24, 11 a 17 vai dizer que quem quebrava esse mandamento era apedrejado. Mas Jesus não tinha quebrado esse mandamento, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Acontece, queridos, que muitas vezes os homens fazem de tudo para tirar Jesus da frente. Se pudessem, para matar Jesus da história, da memória. Não sei quantos aqui já ouviram falar de um filósofo que viveu entre 1844 e 1900, Friedrich Nietzsche. Ele é o autor da célebre frase: Deus está morto. Ele escreveu o seguinte: Deus está morto, Deus permanece morto, e quem o matou? Fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós os algozes dos algozes? O que o mundo possui até agora, de mais sagrado, de mais poderoso, sucumbiu, exangue ao golpe das nossas lâminas. Quem nos limpará desse sangue? Qual a água que nos lavará? A grandiosidade desse ato não será demasiada para nós? Não teremos de nos tornar nós próprios deuses para parecermos apenas dignos dele? Nunca existiu ato mais grandioso, e quem quer que nasça depois de nós passará a fazer parte, mercê desse ato, de uma história superior a toda história até hoje. Nietzsche era filho de pastor, teve uma vida de muitas frustrações e até de falta de saúde mental. Então, quer dizer, ele desenvolveu um raciocínio tentando explicar algumas angústias, e ele falou: pronto, descobri. Deus morreu, Deus não existe. Deus é fruto da imaginação. E desde então, como ele bem disse aqui, muitas pessoas vêm após ele querendo viver como se Deus tivesse morrido. Para muitas pessoas o mais confortável é fazer como aqueles judeus: tira Jesus da frente, mata ele, vamos viver como se ele não existisse, que aí a gente pode pecar à vontade, que aí a gente não precisa prestar contas da nossa vida para ninguém. Queridos, há 21 séculos pegaram em pedras querendo eliminar Jesus da existência. Há coisa de 3 séculos atrás ainda Nietzsche registra isso. E hoje, quem quer matar Jesus? Quem quer tirar Jesus da memória, dos anúncios? Muita gente. Muita gente. Muita gente dentro das escolas, muita gente dentro das universidades, e o pior, às vezes, dentro das igrejas. E Jesus continua fazendo a mesma pergunta: por qual das minhas boas obras vocês estão querendo me matar? Pelo que de bom que eu fiz para vocês que vocês estão querendo me tirar da vida de vocês? A mesma pergunta continua ecoando do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 32. Queridos, é um perigo às vezes para nós. Quem estava com pedras nas mãos naqueles dias eram religiosos, eram conhecedores das Escrituras, eram gente que devia identificar que realmente estavam diante daquele
sobre quem a Bíblia sempre falou. Mas será que às vezes nós também não caímos na tentação de, deixa eu viver desse jeito como se Deus não estivesse aqui? Deixa eu falar o que eu falo como se Deus não estivesse vendo? Deixa eu fazer o que eu faço como se Deus estivesse morto? E Deus continua ecoando a pergunta: pelo que de bom que eu te fiz, você está querendo me tirar da tua vida? Pergunta terrível, que demanda uma resposta de gratidão, de devoção, quando a gente para pensar que Deus só fez coisa boa, que Jesus só fez boa obra, desde o ar que está dentro do teu pulmão nesse exato momento, até tudo mais que você está pensando, que Ele já te deu e que Ele te dará. Por isso Ele merece essa resposta de gratidão, de devoção, de dedicação, mas, como foi no passado, como foi há 3 séculos atrás, cuidado. Algumas pessoas, e às vezes até como nós, religiosos, estão com pedras nas mãos, querendo tirar Deus da frente, Jesus da frente, para viver como se Ele não tivesse existido. Assim Jesus embargou aquele julgamento com essa pergunta: o que é que eu te fiz de bom para você me fazer mal? Jesus faz essa pergunta. E Ele continua e apresenta a sua defesa. Versículo 34, após ele está no local do julgamento, após ele responder o inquérito, após ele embargar a sentença, ele apresenta a defesa. Ele diz: não está escrito, sois deuses? Ele vai mencionar o Salmo 82, versículos 1 a 8, que nós lemos na liturgia desse culto. Não está escrito na Bíblia, na palavra de Deus que não falha, palavra de Deus que foi dirigida a homens, Deus dizendo: vocês são deuses? Era inquestionável, aqueles doutores da lei sabiam, estava escrito lá. E aí ele diz: se está escrito lá que homens como vocês serão chamados de deuses, de filhos de Deus, de filhos do Altíssimo, por que vocês estão denunciando a mim, que realmente sou aprovado, fui enviado pelo Pai? A sabedoria de Cristo mostra que Ele certamente é Deus, o autor e conteúdo das Escrituras. Ele diz: como é que vocês estão me denunciando de algo que é aplicável a vocês? É difícil saber se ele estava dizendo: olha, vocês são Elohim, não está escrito lá? E a tradução que ele queria que eles entendessem fosse: olha, vocês são deuses. Mas também cabia a tradução: vocês são juízes. E naquele contexto eles estavam julgando Jesus, estavam sentenciando Jesus, estavam querendo eliminar Jesus. E aí ele diz: sem obras vocês não acreditam em mim, mas com obras vocês também não estão acreditando em mim. Então ele diz: pelo menos acreditem nas obras. Como que alguém que está diante do juiz e fala: meritíssimo, olhe para as provas. Pode não acreditar nas testemunhas, mas as provas gritam em meu favor. Me julgue com base nas provas. E as provas estavam ali gritantes: os ex-paralíticos, os ex-cegos, os ex-surdos, e no próximo capítulo nós vamos ler um ex-morto. Contra fatos não há argumentos. Nesse ponto, as obras viriam antes da fé, porque as obras de Jesus produzem a fé nos seus filhos, nas suas ovelhas. E assim, Jesus argumenta do mesmo modo que mais adiante, em João 14, 8 a 12, ele vai ter que argumentar com Filipe, um dos seus apóstolos. João 14, 8 a 12, Filipe diz assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. João 14, 8 a 12, nós vamos ler o seguinte: Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai.
como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que me permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Queridos irmãos, se é difícil julgar, se um juiz, Marcelo Bretas, se um juiz Sérgio Moro, se um juiz do Supremo Tribunal Federal está certo ou se ele está errado, quanto mais julgar Jesus. Quem é capaz? Quem é habilitado? Mas nós lemos na liturgia desse culto, e o Salmo 82 também é para mim e para você. Vós sois Elohim. Vós sois deuses. Vós sois juízes. Muitas vezes a gente se comporta como se fosse Deus, na arrogância, na soberba, querendo que tudo seja do nosso jeito, como juízes implacáveis. Não deve ser assim. Mas como somos imagem e semelhança do justo juiz, Ele nos dá a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. E todos nós que passamos por essa terra temos que dar um veredito. Quem é Jesus? Ele é o Cristo? Ele é o Filho de Deus vivo? Ele é o enviado? Ou ele é alguém que só atrapalha a sua consciência, a sua vida, quando você quer fazer algo e lembra que ele está vendo e fica desconfortável por saber que ele sabe o que você está pensando, o que você está falando, o que você está querendo fazer? Não é para ser assim. Cristo não veio para ser uma pedra de tropeço. Ele veio para ser a pedra angular, onde a nossa vida é edificada. Depois de tudo aquilo, Cristo atravessou o Jordão e foi recebido por gente que disse, de fato, Ele era aquele sobre quem João Batista anunciou. Mas do outro lado do Jordão, ficaram os mesmos religiosos planejando e aperfeiçoando seus planos de eliminar Jesus da sua frente. De que lado você está? Do lado de cá do Jordão ou do lado de lá? Do lado onde Jesus está e com fé o abraça, o ama e recebe do Pai todas as bênçãos que a gente cantou, que é direito nosso, que é nossa herança? Ou você ainda está do lado de lá, em dúvida, se realmente vale a pena dar atenção para Jesus, se realmente Jesus é digno da nossa fé, da nossa confiança? Vocês vão julgar os anjos, mas antes vocês precisam julgar Jesus. Quem é Jesus? O teu Salvador? O teu Redentor? Ou como os professores, como os ateus ensinam, alguém que não é digno de crédito, não é digno de atenção? Que Deus nos encha com a boa fé, que Deus nos faça cada vez mais crentes no Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Cristo que havia de vir.